Olá, meus irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas do grupo Rogério Cláudio, todos que nos acompanham aqui pelo canal no YouTube, né, no momento do Evangelho no Lar. É uma alegria sempre estar com vocês aqui. E hoje vamos fazer a leitura do item 8 do capítulo Não Vim Destruir a Lei. Tá? Lembrando sempre de deixar um recipiente com água separado, para que possamos ingerir após a fluidificação, para que possamos doar a todos os seres que estão à nossa volta. Antes de iniciarmos a leitura, vamos fazer uma prece, né? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado também, espíritos benfeitores, mentor espiritual, obsessor, todos aqueles que nos acompanham todos os dias do mundo espiritual, nos auxiliando, nos ajudando a crescer. Abençoa-nos nesse momento, ilumina-nos, pois os desafios são grandes, mas certamente fomos confiados a missão de cumprir com as nossas tarefas, né? E assim iremos cumprir. Sabedores de que Jesus, Maria Santíssima e todos os trabalhadores da Seara do Cristo estarão sempre nos amparando, nos ajudando, nos impulsionando para a frente. Que estejamos sempre dispostos a cumprir a lei e a praticar o amor. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, o item 8 nos traz o título Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencionalmente lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e marchando combinadas, se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava que encher um vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis imutáveis quanto às que regem o movimento dos astros e a existência dos seres.
Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se fez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. Vencido foi o materialismo. Mas nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás de serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, essa lição que o Evangelho nos traz, que os Espíritos nos oferecem, nos reforça essa ideia que o Espiritismo veio trazer de que a ciência e a religião precisam caminhar juntas para nos auxiliar no progresso. Se nós optarmos apenas por um caminho, nós estaremos sim indo contra aquilo que Deus nos propôs aqui. Porque ambas existem com a anuência e com a participação de Deus. Nós somos criaturas que estamos aqui e tudo que desenvolvemos, seja de forma intelectual e moral, fazem parte de um conjunto que precisa caminhar para frente. Devemos ter os olhos bem abertos, devemos ter o bom senso. A quantidade de informações que nós temos hoje nos permite um esclarecimento a cada dia. Sabemos muito pouco ainda. A cada dia que a gente estuda, que a gente lê um pouco mais, que a gente descobre uma informação, a gente vê que a gente sabe muito pouco. Mas a gente vê que nós precisamos aprender a cada dia mais. Isso nos estimula a aprender a cada dia mais. A nossa missão aqui na Terra não é saber de tudo, mas é o esclarecimento e ao progresso. Nós precisamos desse esclarecimento para a gente avançar. Não há mais tempo e margem para ficar com aquela fé cega, não. O Espiritismo, nos traz a maravilha do esclarecimento. Porque se nós ficarmos com a visão limitada, muitas das coisas que acontecem na nossa vida vai nos causar aflições terríveis, Então a gente precisa ter em nosso horizonte uma esperança de que Deus está no controle, de que Jesus está no controle. Nós temos que usar o bom senso, ter senso de responsabilidade para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. E jamais desconsiderar a ciência, e muito menos a ciência desconsiderar as informações oriundas do plano espiritual, as informações do espírito. E hoje nós temos aqui muito próximos a nós universidades que estudam as manifestações espirituais, Assim como Kardec fez no século XIX, hoje existem muitos pesquisadores,
pesquisam sobre a espiritualidade, sobre as manifestações e vão a cada dia comprovando a existência dessas manifestações, a veracidade. Óbvio que, infelizmente, ainda existem alguns irmãos que se perdem, né, no erro, na fantasia, né, de querer se envaidecer com uma pseudo-mediunidade. Mas tudo isso faz parte. Não nos cabe julgar, nos cabe pedir a Deus o direcionamento, a luz e o esclarecimento. Então, meus irmãos, é isso que precisamos. O nosso mundo precisa de compreensão, de amor, menos conflitos e mais união, mais amor, mais paz no coração. E assim nós conseguiremos vencer as nossas missões e esse momento em especial que está acontecendo no nosso planeta. Tá certo? Então agradeço a oportunidade. Vamos fazer uma prece, né, de encerramento. Mestre Jesus, Maria Santíssima, benfeitores espirituais, agradecemos de coração aberto por mais uma oportunidade de recebermos o esclarecimento trazido por Kardec, pela doutrina espírita, que tanto nos ajuda a caminhar adiante, a nos livrarmos de algumas aflições. Senhor Jesus, fortaleça-nos nesse momento. Ampare a todos que se encontram enfermos, aflitos, e usa-nos como instrumentos de paz e de amor. E nós vamos nos esforçar para termos essa utilidade, para criarmos um recipiente capaz de receber esse sol que é o amor de Deus por cada um de nós. Fluidifique a nossa água, abençoe a nossa casa, hoje, agora e sempre. Amém. Um fraterno abraço em cada um de vocês.